volta, porque o líquido certo é 5 anos. Né? Eu estou pedindo para rescindir o contrato 10 anos. E o juiz, daí ele acolheu uma preliminar de mérito, porque a minha cliente é uma dos 4 donos, né? E ele falou assim, não, você não pode pedir sozinha, tem que ser os 4. Tá? Então ele julgou improcedente esse pedido também, porque não está todo mundo no processo. Tá certo? O que você me diz disso, doutor? A decisão, sabe, doutor? Todo mundo está sujeito à fatalidade. Não acontece só com o doutor, acontece com todo mundo. Eu fui condenado a pagar a sucumbência, eu reformei em 2º grau. Erro do juiz de 1º grau. Quem paga a sucumbência é as partes, não o advogado, senão a gente não advoga mais. Atendi um casal de advogados ontem, eles são donos de uma imobiliária, né? São donos, né? E não foi assinado o contrato. E a parte entrou com uma ação de danos morais, porque o contrato não foi assinado, mas não foi assinado, eles não entregaram a chave porque o seguro não aceitou. Então ia ficar uma garantia sem seguro. Ou seja, não houve contrato verbal e o juiz não condenou eles a pagarem 30 mil reais de indenização. Então, fatalidades sempre ocorreram no meio do judiciário, mas está cada vez pior. Eu acredito que não é mais pelo volume de ações. Eu acho que hoje é pela má vontade, a falta de treinamento, de atualização. Eu acho que também. A vara é civil, né? Não é específica, então, é especializada, né? Porque é em Taubaté. Por isso que eu falei, estou falando com você, professor, porque é em São Paulo, né? Se tivesse que ir para o tribunal, iria para o Tribunal de São Paulo. Taubaté, não sei, mas é 4ª vara civil, então não é uma vara especializada. Uma vara especializada. Isso é péssimo, né? Porque a vara que não é especializada, eles julgam de tudo. Então é aquele copia e cola, né? Eu já vi casos, não meu aqui no escritório, eu tenho os campeões no Brasil todo, mas eu já vi casos de aluno que me mostrou, se não tinha acreditado, o juiz copiou a sentença de usucapião um copia e cola de uma sentença de divórcio. Então chega a ser assustador, né, doutor, que a gente vê. Chega a ser assustador. Isso era interior também ou era capital? Doutor, São José dos Campos. Perto. Não devia ter feito isso. Bom, então, assim, foi só a minha cliente que entrou mesmo, tá? Eu tenho um problema para conseguir os outros 3 irmãos, porque eles são maiores e incapazes. É bem complicada a situação. Eu entrei com o pedido de curatela deles já, em outras varas, né? Porque eles moram em lugares diferentes também. Então, é uma complicação grande, assim, esse pedido. Eu nem podia ter colocado eles na ação, porque eles são maiores e incapazes. E não tem curador ainda, né? 2 deles eu já consegui a curatela provisória, mas falta uma ainda, né? Uma outra dona. Então, quando o juiz falou que tinha que colocar os 4, né, na sentença, eu não consigo nem abrir uma nova ação ainda, né, se fosse o caso, estou dizendo, porque eu ainda não tenho as curatelas. Mas, então, eu entendo que esteja errado isso que o juiz falou também, de ter que ter os 4, porque os 4 assinaram um contrato. Porque ela tem, assim, pelas leis que eu coloquei, pela jurisprudência que eu busquei, o condômino pode fazer o pedido no nome de todo mundo, contanto que ele responda aos outros depois, tanto frutos quanto as dívidas, né? Se ele tiver dívida, ele tem que pagar, se ele receber frutos, ele tem que responder. Doutor, tem uma visão parecida? Compartilho da mesma ideia, por isso é interessante sempre fazer um embargo, a gente sabe que não vai gerar resultado, mas o outro erro, né? Você vê, então nós tivemos, as sentenças são divididas por capítulos, né? Então nós tivemos, em um dos capítulos, nós tivemos um erro grotesco, que foi a confusão de posse com propriedade e propriedade com posse. É fato, né? O outro erro do outro capítulo, de fato, é trazer, né, a pluralidade, mexer com a questão do polativo e passivo. Não pode o juiz apresentar isso na audiência, é uma questão incidental. Se ela enxergou isso no processo, ele tinha que pedir para emendar, para ditar, não na sentença usar isso contra o doutor, entendeu? Essa aí foi ruim, assim, também, porque um dos 2 eu achei que eu ia receber, sabe, um dos 2 pedidos. Aí fiz pedido também de aluguel, pedido de não pagar benfeitoria e eventuais danos materiais, né, se o cara que mora lá tivesse estragado alguma coisa, teria que pagar. Mas todos eles também foram negados porque era só uma das 4 proprietárias. Eu até entendo que o pedido de arbitramento de aluguel possa ser só 1/4 do que eu pedi, né? Porque tem só uma das donas. O arbitramento de aluguel, ele é proporcional, né? Ele é proporcional, mas
Claro, ele é proporcional à sua cota parte, à sua fração ideal. Mas eu posso fazer uma ação pedindo isso daquele que tem a posse exclusiva. Não necessariamente tem que pedir de todos os outros, né? Não tem muito sentido, né? Então, eu pedi para minha cliente receber o de todo mundo e falei que ela teria que responder para os irmãos pelo que ela recebeu, pelos frutos que ela recebeu. Eu achei, é o que a lei diz também, né? Mas daí o juiz disse que não e, assim, julgou sem resolução de mérito. Eu achei um erro também, sabe, doutor? Mas aconteceu. Achei que foi tudo meio errado nessa sentença. Infelizmente, doutor, não sei se não é o caso, né? A gente sabe que tem corrupção, tem às vezes interesse na causa, né? Por ser parente. E às vezes o que eu já vi também na sala dos professores é o juiz, ou o assessor não fica cara, sabe? Não do doutor, né? Mas às vezes das partes. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi um juiz que ainda é um conhecido, ele ainda dá aula, se aposentou, mas eu já vi ele brincando com outro professor, falando aqui, ó, a carinha dele aqui, ó. Você acha que ele merece ganhar ação? Não merece, não, a cara que tem. Ele tem cara mas dele. Eu acho que o juiz, né, não gostou de mim, sabe? Eu fiz um erro no começo, porque eu sou de Curitiba, né? Tô acostumado com o Projudo. Entrei em São Paulo, vocês usam o ESAGE, que não intima, né? O ESAGE faz uma certidão no processo. Então eu demorei 10 dias para ver a certidão. E aí eu tinha que pedir documentos para ver a justiça gratuita, minha cliente estava de aniversário, não sei o que, demoraram para dar, perdi o prazo, o juiz julgou a ação improcedente sem resolução de mérito. Porque eu perdi o prazo, tá certo? Aí, como foi porque eu pedi a justiça e não continuei, eu não tive que pagar nada, né? Pude entrar de novo. Mas o juízo é precluso, né? Então eu tive que entrar no mesmo juiz. E aí ele talvez não tenha ido com a minha cara por causa disso, sabe? Tem esse problema. Mas ele não deveria, né? Claro que isso não deveria acontecer, mas existe um motivo, talvez ele não tenha ido com a minha cara. Infelizmente, doutor, eu não acredito no julgamento, vamos dizer assim, neutro. Não acredito. O ser humano é terrível, gosta de azul, não gosta do verde, e acontece. E eu falo porque eu vejo isso na sala dos professores, né? Não só vi, como continuo vendo. Então, e é o que o doutor falou, principalmente na hora que você vai tomar uma cervejinha, ali a pessoa se abre mais. Então é triste, mas é uma realidade. Por isso que o doutor pode fazer nesse caso? Recorrer, mas já prepara o pré-questionamento no embargo, porque eu sempre falo, quando a gente faz um recurso de apelação, temos que pensar em terceiro grau. Porque se algo der errado no segundo grau, a gente podemos chegar até terceiro grau, né? Sim. Tá, bom. Deixa eu ver as outras perguntas. E na hora que o doutor for fazer o recurso, doutor, não deixa de recorrer por capítulos, né? E no capítulo 1, no que diz respeito à posse, houve uma confusão grotesca, com todo respeito, a qual o magistrado confundiu posse com propriedade. Inclusive menciona posse na sentença. Não se discute posse em momento nenhum. Em relação ao capítulo 2º, né? Então, tenta trabalhar dessa forma que fica mais fácil do doutor conseguir ter sucesso, principalmente em recursos, viu? Sim, recursos. Tá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta só para eu entender, porque de tudo que aconteceu eu entendi assim. Pelo direito que eu aprendi, a posse injusta tem 3 tipos, né? Violenta, clandestina e precária. Eu entendo que a posse dele seja precária. No entanto, o juiz diz que é justa. Então, seria uma posse justa, mais precária? Eu sei que a gente está discutindo posse agora e não seria a questão, mas é uma dúvida sincera que eu tenho, assim, porque me parece que para o direito imobiliário, a posse precária é justa. Na verdade, o direito imobiliário é um segmento do direito civil. Só que o direito imobiliário tem princípios e conceitos próprios. Por isso, quando nós temos artigos, livros, o direito imobiliário não combina muito com o direito civil. Eu falo que o direito imobiliário tem que tomar um remedinho ali para poder se controlar. Ele se dá melhor que o direito registral notarial. Para o direito imobiliário, a posse precária é uma situação irregular em que alguém ocupa o imóvel sem o consentimento do proprietário. É uma modalidade de posse injusta que pode ocorrer em diversas situações. No direito imobiliário, é um acordo entre o proprietário e a pessoa que ocupa o imóvel, uma situação que passa a ser ilegal, né? Diferente do direito civil, que é uma abertura maior, né? No civil ela é sempre injusta e no sempre imobiliário, injusta. pelo jeito, ela tem a sua interpretação dependendo do caso, né? Mais leve, né? Mais difícil. Mais leve. É verdade. Ou seja, não é confusão mental não, é uma realidade, viu, doutor? Que o doutor enxergou. Tá. Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Doutor, sabe dizer assim, se por um acaso eles derem, se eu
vou pensar em apelar, vou pensar em abrir uma ação de rescisão de contrato, né? Pelo jeito apelar é melhor, claro, mas vou conversar com o cliente, vou tomar a minha decisão. Mas eu tenho uma dúvida assim, se o juiz tivesse dado a rescisão do contrato, como que eu faço para tirar a pessoa de lá? É que a ação, quando você faz uma ação de retomada, desocupação do imóvel, o nome correto é reivindicatória. Agora, quando você faz uma rescisão de contrato, o correto da peça é chamar ação de rescisão de contrato e emissão da posse. A emissão da posse, por quê? Eu coloquei, né, mas... Porque a emissão da posse é o pedido. Se pegar a ação possessória, qual que é o pedido? Emissão da posse. Ação de emissão da posse, o nome, né? O pedido, emissão da posse. Ação reivindicatória, emissão da posse. Então, a emissão da posse quer dizer o quê para o direito prático? Retomada do imóvel. Então, quando você faz uma ação de rescisão de contrato, você pede a rescisão e a emissão da posse, só que você fundamenta como se fosse uma reivindicatória, né? Eu pedi, né? A emissão, claro que eu pedi na ação que eu fiz, mas foi improcedente. Então, se for rescisão de contrato, tem a emissão também, que essa era a minha dúvida. Tá. Eu tenho uma dúvida agora quanto a... Doutor, só uma dúvida que ficou, é uma dúvida minha, né? O doutor pediu em tutela antecipada essa rescisão ou não? Chegou a pedir liminar? Não pedi em tutela antecipada. Devia ter pedido, né? Podia ter pedido. Mas também, já com o cartório é problemático, o juíza, também não adianta, também não vai mudar muita coisa, né? Tudo bem, mas é bom saber, porque a próxima vez eu faço o pedido, né? Se tem direito, é melhor pedir. A próxima vez... fundamentado em que daí Na verdade... A probabilidade de direito temos, né? O perigo da demora. O perigo da demora e o perigo de dano financeiro, né? Então, é interessante. Bastante, né? É interessante, porque você evita, né? Uma ação de cobrança, você consegue suspender, né? Que a outra parte faça algo contrário, né? Tá. Bom, quanto aos honorários que minha cliente foi condenada, eu queria saber como é que funciona a execução. Se eles abrirem a execução para cobrar os 50 mil dela, tem que pagar 2% para começar. Na verdade, é cumprimento de sentença, né? Que o advogado vai abrir contra a minha cliente. Tem que pagar o 2%. Aí é uma questão mais processual, que eu não estou acostumado como é que é em São Paulo. Se tiver o pagamento voluntário, tem alguma custa que minha cliente tem que pagar? Não. O doutor sabe dizer? Na verdade, não. O processo taxa judiciária, citação. Se tem perícia, por mais que tenha justiça gratuita, não é o caso, mas se tem perícia, mesmo assim o judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo vem pedindo que seja paga ao perito. E pesquisas, né? Na Justiça Eleitoral, SUS, aquelas pesquisas que a gente faz de praxe. Mas de resto, não vai ter outro custo não, doutor. Não, eu estou dizendo se eles entrarem, né? Se eu entrar, eu entendi o que o doutor falou, mas eles entram, eles pagam 2%, cobram da minha cliente, aí minha cliente vai lá e paga nos 15 dias, sabe? Então não precisa fazer a execução toda, ela só paga nos 15 dias. Então pagou os 50 mil. Tem alguma coisa que ela vai ter que pagar? Não, porque geralmente no pagamento voluntário não tem os 10% de multa, que geralmente tem, né? Na verdade, o novo CPC, o que ele fez? Se você faz o pagamento voluntário, você se livra de 10% de honorários e 10% de multa. Você se livra... Ou seja, o pagamento voluntário... Desculpa, cortou, doutor. Mas se livra de cara de pelo menos o quê? 20%, né? 10% de honorários e mais 10% de multa. Então, ajuda muito, né? Ajuda bastante. Mas o pagamento voluntário é tido como os 15 dias a partir da citação da execução, ou citação do cumprimento de sentença, que seria uma intimação, né? Mas... Seria da citação do cumprimento de sentença. Então ela pode esperar vir essa citação para daí fazer o pagamento, porque eles vão querer fazer o voluntário, mas é melhor esperar do que fazer agora e tal, por motivos de conseguir o dinheiro, né? Porque é bastante dinheiro. Porque é quase 50 mil, né? Aconteceu uma coisa, doutor, que assim, teve uma reivindicação, tá? E na reivindicação, o réu colocou 320 mil de benfeitorias que ele fez. Só que o réu assinou o contrato com a esposa e o juiz deu a mesma sentença para ele, preliminar de mérito, condenou ele daí a 10% de honorários, então ele tem que me pagar 10% desses 320 mil da reconvenção, porque também foi improcedente por preliminar de mérito. Já que ele entrou sozinho, tinha que ter entrado ele e a esposa. De novo, sim, um erro do juiz, claro, como a gente já discutiu, mas queria saber se o doutor já viu ou tem alguma dica sobre compensação de honorários, porque isso geralmente não acontece, né?
mas seria mais fácil para mim, por ser pessoas conhecidas e tal, fazer isso, sabe? Entendi. Em vez de um pagar 50 e outro pagar 32, a gente paga só 18 e eu me viro aqui com a minha cliente, ele se vira com o cliente dele. O melhor nesses casos, porque o judiciário faz muita confusão, né? Então, o melhor nesses casos, se o doutor tem essa liberdade, né, esse acesso com o cliente, faz um acordo por fora, faz uma petição por fora, quando é com o cliente. Quando é a parte adversa, o que a gente costuma fazer? Entrar em contato com o advogado e falar, vamos formalizar o acordo do pagamento de sucumbência, tentar essa proximidade. Se for possível, se não, pode sugerir isso dentro dos autos, Não, tava pensando em fazer por fora mesmo, sabe? Em vez de já criar mais problema dentro dos autos, né? Ligo lá pro advogado, vejo se ele aceita, e daí faço um contratinho assim, mando para ele, eu vou pagar só 18 mil, e daí eu me viro com o meu cliente contra os 32, e você fala com o seu cliente quanto ao... Quer dizer, com o meu cliente quanto aos 32, e o seu quanto aos restos dos 50. Tá, entendi. Vou falar com ele por telefone, acho melhor. O judiciário está tão ruim, doutor, quanto mais a gente fugir do judiciário, no sentido de... Eu tento. Melhor, porque eles fazem muita confusão, viu? Muita, tá muito ruim. Bom, eu pedi justiça gratuita para minha cliente, tá? Ela é aposentada, ela não declara imposto de renda, ela não tem outra renda a não ser o salário mínimo, mas ela é casada por comunhão total de bens. Por causa disso, o juiz não deu a justiça gratuita, tá? Mas eu tenho visto que o Tribunal de São Paulo, as varas de São Paulo, não dão justiça gratuita para ninguém, mais ou menos, sabe? Queria saber como é que o doutor tem visto isso. Tá igual, viu, doutor? Tá igual. A justiça gratuita, ela passou a ser uma exceção, verdade. Salvo o ramo do direito de família, né, que é mais fácil, você pede e normalmente vai... Agora, direito imobiliário, causas cíveis, negociais, ou faz prova bem feita ou não consegue, não. Pois é. E você sabe mais ou menos de quanto tempo para cá que começou a mudar isso? Doutor, para ser sincero, de uns 10 anos para cá. 10 anos para cá. E não é... Tem um livro que fala a teoria das cores, né? E eu gosto muito desse livro, eu indico a leitura, por quê? Nada é por acaso. Por que o extintor é vermelho? Porque na hora da pane, na hora do desespero, a gente enxerga o vermelho. Então nada é por acaso. Então tudo tem uma história por trás. E qual que é a história por trás? O judiciário em um congresso, isso aconteceu em 2013, teve um congresso onde muitos juízes foram, desembargadores, eu fui também, muitas palestras falando que o processo só aumenta a quantidade de processo que não tem ferramenta, mesmo o processo sendo digital. E aí o que acabou acontecendo, eu acredito, né? Além desse congresso, tivemos enunciados, artigos. Então a justiça, para se blindar, começou a fazer o quê? Blindar. Né? A justiça gratuita não vai ser algo fácil, não, porque senão é mais ação para te julgar, entendeu? Os erros do juiz eu até vejo como uma blindagem também, porque é muito mais fácil de julgar assim, sabe? Vou dar até um exemplo. Na quarta-feira, o réu colocou provas novas no processo. Ele colocou fotos que ele não tinha colocado antes. Isso não pode. Eu vi na sexta e comecei a fazer minha petição para impugnar isso, né? Aí eu comecei na sexta de manhã a fazer a petição, fiquei o dia estudando, pensando, de noite fui ver e já tinha sentença. Então não tive nem tempo de impugnar, sabe? Mas a sentença muito rápida, assim, me mostra que ele já tinha na cabeça tudo o que ia acontecer e é uma blindagem, assim, tipo, não vou ler muito o processo. É isso mesmo. Se é direito de família, alguma situação assim, é mais leve. Mas agora, se não é direito de família, eles negam a justiça gratuita, a não ser... Na verdade, o judiciário já criou um checklist, né? Então, é feito o quê? Uma análise. Criou. É que nem o juizado especial civil, né? Condenações até 5 mil, dano moral, não passa disso, é muito difícil. Criou uma forma de se defenderem. E é o que está acontecendo, né? Infelizmente. Bom, doutor, deixa eu ver aqui. Então, se por um acaso eu for entrar com uma ação nova, como os irmãos são incapazes, eu acredito que eu consiga 3/4 de justiça gratuita, porque eles são incapazes e por isso deveriam receber justiça gratuita, né? Claro que pode ser que não recebam, mas eu acredito que seja mais fácil. Mas eu queria ver com você, doutor, se já viu isso, que é comum, assim, a minha cliente vai pagar 1/4 das custas, 1/4 da sucumbência, e os outros 3/4, por ter justiça gratuita, não vão ter que ser pagos. Está correto esse pensamento? Está correto. Na verdade, a justiça gratuita, ela pode ser proporcional, né? Na verdade, parcial, é o termo que é usado no Brasil, e ela pode, e hoje também, né, já é um fundamento antigo, você pode pedir o pagamento das custas ao final do processo, mas também não, você pede, não está levando com facilidade.
Mas, Eu pedi divisão, como é que é? Parcelamento, mas isso não é custas, é taxa judiciária. E em São Paulo é taxa, mas no Paraná é custas. É E o custas, nome é né? diferente, sabe? E daí eu fico assim, tá, vocês não conseguem unificar pra eu... Porque aqui a gente paga custas, daí paga taxa e paga distribuição. Aí a gente paga só taxa. E daí a lei diz que custa pode ser parcelada, mas pode dependendo do estado, né? Porque no Paraná pode, mas em São Paulo não pode. e a verdade é uma só, a coisa já foi pior, né? Porque aqui em São Paulo, você pagava o mandado judicial. O mandado que você junta, você pagava. E ainda tem juiz aí, maluco, soltando despacho para poder fazer a juntada do comprovante de pagamento do mandado judicial, que caiu através de um mandado de segurança, ainda bem, né? Que bom. Tá, então, só para ver aqui, professor, o prazo prescricional do contrato e a pretensão do usucapião, o doutor acha que ainda tem, mesmo eu tendo entrado antes dos 10 anos? Tem sim. Pode tem sim. acontecer. E pode fazer com muita propriedade, viu? Pode sim. Tá, então a gente provavelmente, nessa questão, a gente provavelmente perdeu a casa já, porque já deu quase 11 anos. Na verdade, pode atrapalhar, né? Descobrindo um eventual usucapião, o que orienta o doutor fazer? O doutor não tem essa obrigação, né? Mas a parte de descobrindo o usucapião, o doutor pode se habilitar no processo como terceiro interessado. Se for citado, contestação. Se a gente não é citado, se habilita de forma imediata, que é o melhor, habilitação como terceiro interessado. Aí questiona o usucapião. Que aí o que o doutor pode fazer? Dependendo do que o doutor conseguir questionar o usucapião, ele vai ser improcedente, atrapalhou o usucapião, né? Sim, aí a minha base seria assim, houve um processo antes dos 10 anos e por causa disso interrompeu a pretensão da prescrição, da pretensão do usucapião. E essa seria a minha base, né, doutor? Na verdade, a base do doutor seria bater nos pressupostos, né? Para ganhar o usucapião no Brasil, você tem que ter posse, manso pacífico e nos nome. Então, se o doutor tiver provas contrárias, bate nisso. Não tem posse não, é comodato, é mera tolerância. Não tem posse... Sim, mera tolerância, né? posse precária. Posse precária. Não é mansa e pacífica, porque eu entrei com a ação. É isso aí. Sim, todas essas. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Doutor, sabe me dizer se aí é uma dúvida que não entra muito aí, mas uma ação de reivindicação, ela interrompe o usucapião, mas a de rescisão do contrato, só ela interromperia? Acho que não, né? Mas o que o doutor me diz? Na verdade, a ação, qual ação que o doutor falou? A rescisão contratual. Se eu não tivesse pedido a reivindicação e só a rescisão contratual, interromperia o prazo de usucapião ou não? Não interrompe, não. Não interromperia, né? Teria que ser a reivindicação. Na verdade, teria que ser possessória e petitória. E aí teria que ter o trânsito julgado. Em regra, mesmo a ação em andamento ou ações conexas, né, não interrompem, não suspendem, não causam impacto, principalmente na posse mais pacífica. Tá. Deixa eu ter mais uma dúvida aqui sobre... Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá? Que isso, fica à vontade. E o doutor tá gostando de São Paulo? Tá se sentindo bem? Não, eu tô em Curitiba mesmo, eu moro aqui. Tô fazendo daqui, né, desde da pandemia a gente tá conseguindo fazer muito mais coisa online, né? Então, tô aqui. Legal, isso é bom. Eu gosto muito do Paraná. Mais pra visitar. Curitiba é apaixonante, é uma cidade muito limpa, né? Eu gosto daqui, a gente tem essa... Eu sei que já foi mais, mas ainda continua sendo referência em limpeza, né? Organização. Já foi mais, mas ainda é boa. Então a rescisão contratual não resolve. A reivindicação... a reivindicação foi improcedente, né? Mesmo sendo improcedente, ela interrompe igual a reivindicação procedente? Pior? Na verdade, não muda nada, né? Não muda nada. Na verdade, o pedido reivindicatório está dentro dela, então engloba, não muda nada. Sim, engloba. Eu entendi que tem que esperar o trânsito em julgado e que continua contando, mas a improcedência não muda isso. Não muda isso, não cria nenhum nexo de causalidade efetivo, né? Tá. Na sentença, o juiz falou assim, deixa eu vejo aqui, eu tenho... Agora, eu quebrando a cabeça aqui, você me falou algo, né? O seu cliente consta na matrícula. Eu acho que 2 pontos que eu preciso te passar, porque a mentoria é para te proteger também. Primeiro ponto, eu acho que vale recorrer, claro, né? Segundo ponto, eu acho que é ficar de olho.
nesse uso capião. Se sair uso capião, você tem que se habilitar como advogado, né, questionar, deixar muito claro que não tem os requisitos, pressupostos, mas você poderia fazer também um arbitramento de aluguel, hein? Você poderia falar para o cliente, né? Olha, eu fiz o pedido, né? Tá no processo e foi improcedente porque só tá ela sozinha. Mas é que tá, eu orientaria a fazer uma ação pura de arbitramento de aluguel, sabe? Ação pura? Pura, Tá. pura. Ou seja, ação de arbitramento de aluguel. Porque a ação de arbitramento de aluguel pura é cara crachá. Não tem como o juiz negar o pedido. É muito difícil, seria um erro grotesco, né? Erros acontecem. Mas, de fato, eu acho que a sua chance seria muito maior. Eu sempre falo isso, explico isso para os alunos. Nós temos uma mania de colocar o arbitramento de aluguel dentro de uma reivindicatória, uma ação de rescisão de contrato. Isso pode ser feito, claro, né? O processo permite isso. Mas, estrategicamente falando, não é legal, porque o judiciário não julga direito. E você tem dois pedidos, um em tutela antecipada e um em liminar, o judiciário fala, não, vou dar o contraditório. Então, provavelmente você nunca vai conseguir. Se você faz uma ação autônoma e você trabalha nessa ação autônoma de arbitramento de aluguel, o pedido em tutela antecipada é cara crachá, né? A chance de você conseguir é 99% de chance. Sim. Bom saber, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta sobre custas finais de São Paulo, tá? A gente pagou a taxa inicial, né, as custas iniciais,